Vejam aí. Está aparecendo minha tela já? Já apareceu, pessoal? Sim? Então, vou abrir aqui ó, o slide, tá? Ok? Aparecendo aí a aula do MLS 2. Apareceu o MHS 2, confirmo? Show. Então, vamos lá. Pessoas, continuando aqui, ó. Só para a gente fazer uma revisão, falar do pêndulo, né? Período do pêndulo, qual é? Vai, eu vou falando, vocês vão lembrando, tá? Período do pêndulo, vou colocar aqui, ó. Período 2π raiz quadrada de L sobre G, né? Período é o tempo de ida, ó, mais o tempo de volta, né? Isso é um período. Lembre que cada vez que ele passa por uma amplitude, ó, corresponde a 90 graus, né? Então, cada amplitude que ele abre aqui, ó, corresponde a 90 graus. Então, quando você tem um período, ele tem que percorrer 4 amplitudes. 4 amplitudes corresponde, ó, uma amplitude, 2, 3, 4, a 360 graus, o 2π, né? Ok? O período é diretamente proporcional à raiz do comprimento. E o período é inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade, tá? Não esqueçam disso. Período não depende da massa do pêndulo, certo? As forças que atuam é tração e peso, né? E aí eu demonstrei para vocês uma equação de tração na última aula, ok? O oscilador, massa mola, ele vem até essa posição B, né? Aí ele vai até essa posição C. Ó, deixa eu destacar aqui para vocês, ó. Essa distância que ele percorre em relação à mola, que é o nosso x, né? Isso é chamado elongação, tá? Elongação. Então, a elongação máxima, o maior valor de x seria o valor da amplitude, tá? O maior valor de x é a amplitude. É como se aqui, ó, tivesse um círculo, né? Um círculo, ó, tá? E aqui é o eixo principal, e aqui é o ponto central. Lembrando que na amplitude, ele para inverter o sentido, né? Então, toda vez nos extremos, a velocidade é zero. E no meio é onde você tem velocidade máxima, tá? A velocidade máxima dele. Se ele tem nos extremos velocidade zero, aqui ele tem energia cinética zero. Onde ele tem velocidade máxima, ele tem energia cinética máxima, tá? Então, aqui também a energia cinética também vale zero. Forças que atuam, lembra? Atua a força elástica. Lembra que força elástica é força restauradora. Ela vai atuar sempre para trazer a mola para o centro. Isso aqui é a nossa força elástica, ó. Força elástica. Trazendo a mola para o centro, ó, apontando para o centro. Por isso que ela é chamada força restauradora. Como é que eu calculo essa força restauradora? Kx, né? Lembra? Olha lá. E aí, lembrando também, né, que força elástica é igual a Kx, que é a minha força resultante. Força resultante é a própria força elástica. Força resultante é M vezes A. Força elástica é Kx. Então, o teu A é K vezes X sobre M. K sobre M é uma constante. A aceleração depende da deformação. Então, a cada momento que ele se desloca, você tem um x diferente. Então, você tem uma aceleração diferente. Então, temos um movimento variado, né? Porém, não uniforme. Movimento variado. MHS é um movimento variado, né? O que nós temos mais? Nós temos, ó, se a aceleração ela é proporcional a x, quanto maior o x, maior a aceleração. Então, nas extremidades, a nossa aceleração é máxima, cara. Porque onde eu tenho o maior valor de x. E no meio, você não tem x, então você não tem aceleração.
tá? Deixa eu ver aqui como é que tá com vocês. Entenderam, turma? Só a revisão, tá? Tô fazendo aquela revisão que eu sempre fiz na sala de aula, que eu acho que é importante, né? Ok? Tudo certo? Alguma dúvida? Então, bora lá. Se tiver alguém entrando, alguém liga o áudio e me avisa, tá? Que tem aluno para entrar na aula, tá? Ó, deixa eu só... Ok, voltando. Qual é o período desse pêndulo? Lembra lá? Período 2π raiz de m sobre k. Ó, de m sobre k, tá vendo? O período depende da massa, é diretamente proporcional à raiz quadrada da massa, e ele é inversamente proporcional à raiz quadrada da constante elástica. Pessoal, dá uma olhada aqui agora, ó. Isso aqui, ó. Eu não posso escrever aqui período sobre 2π é igual a raiz de m sobre k. Aí eu vou lembrar um negócio aqui, olha comigo aqui embaixo, ó. Velocidade angular é 2π sobre período, cara. Entendeu? Então, quer dizer, se eu inverter esses membros aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 2π sobre período é a raiz quadrada de k sobre m. Conclusão, quem é 2π sobre período? É a velocidade angular, que é chamado de pulsação aqui no MHS, né? Então, você pode dizer que a tua pulsação é a raiz quadrada de k dividido por m. Anota pra gente essa aqui, ó. Tá? Professor, eu posso usar todas as equações de MCU? Você pode usar todas as equações de MCU. Tranquilos? Ok? Então, vamos lá, próximo. Aí eu coloquei esse círculo trigonométrico só para fazer uma observação para vocês, tá? Você pode perceber, ó, vamos ver o cosseno. O cosseno é máximo aqui, ó. Aqui é 1, aqui é -1, né? Aqui o cosseno é 0 e aqui o cosseno é 0. Então, você pode perceber que do eixo do cosseno, à medida que você vai aumentando o ângulo, ó, à medida que você vai aumentando o ângulo, ó, o cosseno zera. Então, aumentar o ângulo, você aumenta, o cosseno do ângulo vai ter um valor menor, tá? Então, quando você diminui o ângulo, o teu cosseno tem um ângulo maior, tá? Então, ângulo e cosseno são grandezas inversas, tá? À medida que você vai abrindo o ângulo, o teu cosseno vai diminuindo, tá? Agora, vamos lá ver o seno. Ó, vamos ver o seno. Vamos ver o eixo vertical aqui agora, ó. Seno. O seno já é diferente, tá vendo? O seno é máximo nesse ponto, onde o ângulo vale 90 graus, e ele vale -1 aqui, quanto vale 270. No 0 e no 180, o seno vale 0, tá vendo? Então, o seno é diferente. O seno, à medida que você vai aumentando o teu ângulo, o teu seno vai ficando cada vez maior, ó, tá? Então, o seno aumenta o ângulo, aumenta o seno. Diminui o ângulo, diminui o seno, tá? Entenderam? Esse lance do seno e do cosseno, tá? É uma leitura importante, tá? Você analisar o seno, você analisar o ângulo com seno e o ângulo com cosseno, tá? Ok? Então, vamos lá. Continuando. Nós vimos a dedução da equação da posição, né? Vou deduzir de novo aqui rapidinho para vocês. Aqui você tem um ângulo. Esse ângulo é chamado fase. Então, no início, você tem uma fase inicial, que é o ângulo θ, está aqui. Aqui você tem um raio, né? Ok? E aqui é a minha posição do MHS, que é o X.
Aí eu vou relacionar pelo cosseno, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, a minha posição é o raio cosseno θ. Pronto. Se você tem o raio e se você tem o cosseno, você acha a posição dessa bolinha em qualquer instante. Ó. Só preciso do ângulo e do raio. Né? Mas aí o que acontece? A gente trabalha ela com uma equação do tipo x, o r daqui até aqui ó, é o raio, e essa distância é a amplitude. Então vai ficar A cosseno, e no lugar do θ, mostrei para vocês que o θ é θ0 mais ômega t. Tá? Isso aqui é lá do movimento circular uniforme, velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo. Então, cosseno de θ0, que é a fase inicial, mais ômega t. Pronto. Equação horária dos espaços do MHS. A de amplitude, ó, θ0, fase inicial, e o ômega, que é lá da velocidade angular, que é velocidade angular, né? Aqui é pulsação ou frequência angular. Ok? Joia? Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo jóia? Pessoal, pessoas? Vocês não ligaram o PC e foram dormir, não, né? Não vou pedir para abrir o web aí, todo mundo aí. Fala, Maria. Amplitude é o raio, Maria. É o X máximo, é a elongação máxima, entendeu, Maria? Maria e Mariana, né? As duas perguntaram. Amplitude, se você pegar do centro até a amplitude, é o próprio raio, que é a nossa elongação máxima. É o nosso X máximo. Entendeu? Ok? Então, bora lá. Agora eu vou deduzir a equação da velocidade, tá? Então, presta atenção aqui agora. Velocidade. Pessoal, quando você vai representar a velocidade, ó, é que a gente sempre começa por aqui, né? Ele abrindo nesse sentido positivo, né? A velocidade é sempre tangente. Cara, deixa eu ver se eu consigo usar aqui um... Pera aí. Um vetor aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Aqui. É que aqui eu consigo... Pera aí. Só um minuto. Eu vou apagar aqui primeiro. Agora não está apagando essa porra. Deixa eu ver. Uhum. Agora não apaga. Tudo bem, vamos lá. Continuar aqui. Deixa eu voltar. Pronto. Vamos lá. Então, a velocidade, como a gente viu, toda vez que for representar a velocidade, ela vai ser sempre tangente, né? Ó, vetor velocidade sempre tangente. E a projeção dessa velocidade, ó, te dá a velocidade do MHS, que eu vou chamar por enquanto de V'. Tá? Ok? Esse V', eu vou trazer, deixa eu mudar de cor. O V' é a projeção daquela velocidade do MCU. Lembra que isso aqui é o MCU e isso aqui é o MHS. Vou trazer ele bem aqui, ó. Esse é o V'. Para poder fechar um triângulo aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter uma velocidade, deixa eu pegar a cor aqui, ó. V, daqui, que é a velocidade do MCU. Vou pegar a velocidade V', que é a velocidade do MHS. Vou fechar um triângulo, tá? Se você perceber só essa parte aqui, ó, isso aqui forma um ângulo de 90 graus, ó, que é um raio, né? Se eu fechar esse triângulo que eu montei aqui, esse é 90,
tá? Aí, o que que nós temos aqui? Quer ver, ó? Esse ângulozinho aqui, ó, corresponde a esse ângulo fase aqui, ó. É o mesmo ângulo, tá? Porque esse aqui é θ, aqui vai ser θ, dentro aqui, ó, vai ser 90 menos θ, esse aqui, ó. Por quê? Porque aqui é 90, ó. Tá vendo? Então, esse aqui, ó, é 90 menos θ. Se esse é 90, então esse ângulozinho aqui vai ser θ, que é esse aqui, ó. Uma matemática, tá? Ó, aqui é o raio. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, se esse é θ, esse aqui também é θ. Tá? Então, o que que eu tenho? Se eu usar o seno agora, o seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o V', dividido pelo V. Então, a velocidade do MHS, tomar um cuidadinho aqui só, é V vezes o seno de θ. Como você adota o eixo positivo para a direita, presta atenção aqui. Então, quando você monta a equação da velocidade, ela vai ser negativa, tá? Porque ela está sentido contrário a esse eixo aqui no início do movimento. Tá? Então, o V' vai ser igual a V seno θ. Se eu tenho a velocidade do MCU e eu tenho o seno do ângulo, o V' é V seno θ. Deixa eu botar aqui. Tá? Vamos lá. Entenderam ali? Eu estou fazendo a projeção da velocidade do MCU no eixo X. E quando eu faço a projeção, a velocidade que eu projetei é contrário ao sentido do eixo positivo nosso. Então, você utiliza que essa velocidade seja negativa. Então, o V' vai ser o V negativo vezes o seno de θ. Tranquilo até aí? Ok? Show? Vamos lá? Cadê o resto? Mariana, Maria Eduardo, todos, tudo certinho? Vamos lá, então? Então tá, qualquer dúvida, me fala aí, tá? Então vamos lá. Agora é o seguinte, olha só. Vamos fazer uma substituição aqui agora. Lá no movimento circular, o teu V é igual a ômega R. Então, eu posso dizer que meu V é ômega vezes A. Ó, no lugar do raio, eu vou colocar amplitude. Então, a minha equação vai ficar assim. Que o V', nem preciso colocar o V', agora vai ser o V do MHS, menos o V, só que em vez do V, eu vou trocar. Agora, em vez do V, eu vou colocar ômega A, que é isso aqui, ó. Menos ômega vezes A, vezes o seno de θ. Mas quem é θ? Θ zero mais ômega vezes T. Ó. Pronto. Agora não precisa colocar mais o V', né? Tá? Agora não precisa colocar o V', não. Então, a velocidade agora no MHS vai ser menos ômega A seno de θ zero mais ômega T. Essa é a velocidade agora do MHS. Turma, se ele falar velocidade máxima, tá? Você analisa em módulo, tá? É simplesmente ômega vezes A. Porque módulo ele só quer saber o valor da velocidade máxima, tá? E o maior valor para a velocidade ser máxima, turma, porque o ômega é constante, a pulsação vai ser constante, a amplitude é constante, então a velocidade depende do seno do ângulo. E se o meu ângulo for 90 graus, você tem o maior valor do seno, né? Que é o maior valor do seno, que é no meio, aí você tem o seno máximo, que vale 1. Então, se o meu seno for de 90, esse seno vale 1. Então, a velocidade máxima é só multiplicar a pulsação pela amplitude. Aí você tem o valor da velocidade máxima. Ok?
Dúvidas? Então, deduzimos agora a equação da velocidade do MHS. Entendeu? Se você dá uma treinadinha, não, porque é módulo, Duda. Ele fala a velocidade máxima, você calcula o módulo, né? Tá? É porque ele quer saber qual é o maior valor da velocidade, ele não quer saber o sentido. É só o produto ômega vezes A. Entendeu? Ele não te pede. Então, se você pegar ômega, que na verdade essa equação é o V igual a ômega R. O R é o A, então o V é ômega A. Ok? Então, vamos lá. Agora vamos deduzir a equação da aceleração, tá? Primeiro, deixa eu apagar isso aqui. Não sei nem por que está esse negócio aqui. Vou apagar isso aqui. Pronto. Isso aqui também não vou precisar. Pronto. Vamos lá? Ó, primeiro, que aceleração que atua? A aceleração do MCU é a aceleração voltada para o centro, que é a aceleração centrípeta, que é responsável para manter essa bolinha girando. Né? Nós temos o ângulo fase, né? E a projeção da aceleração centrípeta é a minha aceleração do MHS. Então, disso, vamos montar um triângulo aqui, ó. Ó, você tem o A, tá vendo que ele já está em sentido contrário à nossa orientação da trajetória. Então, a aceleração também vai ser negativa. Ó, você tem a aceleração centrípeta, e aqui você fecha um triângulo. Tá? Olha. Aí aqui a gente fechou um triângulo, tá? Ali, ó. Aqui é 90 graus, e aqui é a nossa fase. Pronto. Aí você tem um triângulo retângulo, ó, que eu poderia relacionar pelo cosseno, né? Cosseno de θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Então, meu cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa agora. Então, cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a minha aceleração vai ser menos, porque a aceleração está apontando para o centro e minha trajetória é orientada para a direita. Menos a aceleração centrípeta multiplicado pelo cosseno do ângulo. Pronto. Então, na verdade, seria uma projeção da aceleração centrípeta, né? A aceleração do MHS é a projeção da aceleração centrípeta no eixo X. Professor, mas a aceleração centrípeta eu posso calcular ômega ao quadrado vezes R. Ótimo. Então, vamos colocar que a minha aceleração vai ser menos ômega ao quadrado vezes A, ó, vezes o cosseno de θ. Quem é θ? Θ zero mais ômega T, ó. Pronto. Vendo? Professor, e se ele pede aceleração máxima? Maravilha. Aceleração máxima vai ser simplesmente ômega ao quadrado vezes A, em módulo, tá vendo? Ó? Ômega ao quadrado vezes A. Só fazer isso aqui, tá? Você pode perceber que o ômega é constante, a amplitude é constante, a aceleração depende do cosseno. Não é isso? E qual que é o maior valor do cosseno? Quando é 0 graus. Então, se aqui fosse 0 graus, cosseno dá 1. Aí você tem a aceleração máxima. E onde é que é 0 graus? É quando ele está aqui, ó. Tá vendo? Ok? Então, a aceleração máxima é ômega ao quadrado vezes A. Aí você tem a aceleração máxima do MHS. Ok? Vamos lá? Dúvidas? Vamos lá. Cara, as deduções a gente já fez todas, tá? A teoria de MHS termina nessa dedução aí. Dedução da velocidade, dedução da aceleração, dedução da posição dela, tá? Energia cinética, energia potencial. Entendido, turma?
Tudo, alguma dúvida na teoria? Tudo ok? Vamos lá? Show de bola, tá? Vamos fazer algumas questões agora. Vamos treinar um pouquinho. Aqui eu tenho que mostra para a gente, né? Ó, tá vendo? Olha o vetor. Olha o vetor velocidade invertendo o sentido. Percebe que a velocidade nas extremidades, o vetor zero. Aqui a velocidade é zero. Ó, olha o vetor Vx. Tá? Você pode ver que a aceleração na extremidade é máxima. Né? Ó, olha o vetor. O vetor velocidade, ele tem o maior módulo na região central. E o vetor aceleração, ele zera no centro. Tá vendo? E lembra que a energia é máxima cinética, onde você tem maior velocidade. Então, aqui você não tem energia cinética, ele para inverter o sentido, que ele não tem velocidade. Ele tem velocidade máxima no meio, que é o centro, né? Então, aqui você tem energia cinética máxima, tá? A energia potencial elástica depende da deformação. Então, nas extremidades, você tem energia potencial elástica máxima, maior valor de X, energia potencial elástica máxima. Lembra que é um sistema conservativo, então ele vai ficar trocando energia, né? Uma hora eu posso ter as duas, mas se você zerar uma energia, com certeza a outra vai ter que ser máxima, tá? E no centro, onde você tem toda a energia cinética máxima, então no centro você não tem potencial elástica. Por quê, professor? Porque não tem deformação. Ok? Então, vamos lá. Exercício. O período de um pêndulo é o intervalo gasto em uma oscilação completa. 4 amplitudes, tempo de ida, mais o tempo de volta. Um pêndulo executa 10 oscilações, então, é o número de oscilações. 10. No intervalo de tempo, em 9 segundos. Qual é o seu período? Professor, 2π raio de LG. Não necessariamente. Nós temos lá no MCU que a frequência é N sobre ΔT. Então, N é igual a 10, 10 sobre 9 Hz. É a nossa frequência do pêndulo. Mas eu sei que o período e a frequência são grandezas inversas, cara. Então, período é 1 sobre a frequência. Então, 1 que divide 10, que divide 9. Que, na verdade, é só inverter. Se a frequência é 10 sobre 9, o período é 9 sobre 10, que é o inverso. Que me dá um período de 0,9 segundos. Deixando como correta a alternativa A. Tá? Então, a cada 0,9 segundo é o tempo que ele oscila, uma oscilação completa. Ele vai e volta. Tá? Então, período 0,9 segundos. O período de oscilação de um pêndulo é dado por 2π raio de L sobre G. Turma, memoriza a equação. Geralmente ele não dá a equação, tá? Onde o L é o comprimento e G é a gravidade. Um relógio de pêndulo marca na Terra a hora exata. Se esse relógio for levado para a Lua, o que vai ocorrer, tá? Ele está pegando um relógio, está levando para a Lua. Pessoal, qual é a influência de você levar um relógio de pêndulo para a Lua? Quero respostas. Menor gravidade, isso. O que vai influenciar num pêndulo é comprimento e gravidade, né? Gravidade, você altera a gravidade alterando a altitude, né? Longitude no planeta. Você altera a gravidade mudando de planeta, tá? Isso influencia na gravidade. E o que vai influenciar também no período é o comprimento. E o que influencia no comprimento? É a temperatura, né? Variando a temperatura, varia o comprimento. Então, a temperatura é um fator que influencia no período pendular. Ok? Voltando lá, vamos lá.
Então, eu sei que foi levado para a Lua, então vai ter uma alteração de gravidade. Na Lua, a gravidade é menor. Menor gravidade. Eu sei que período é 2π raiz de L sobre G. E eu aprendi que período e gravidade são grandezas inversas. Se eu levei para a Lua, a gravidade diminuiu, então meu período aumentou. Então você tem um período maior, né? Agora, um relógio com período maior, por exemplo, ele vai e volta em 1 segundo, é um período. Aumentar o período, ele vai e volta, mas ele demora mais. Tá? Vamos supor que o período é 2 segundos, ele demorou mais. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Se ele demorar mais para marcar o tempo, o relógio vai atrasar. E vamos supor que quando ele vai e volta, ele marca 1 segundo. Vai e volta 1 segundo. Vai e volta 1 segundo. Agora, você imagina, ele vai e volta a cada 2 segundos. Então, o teu relógio vai atrasar. Tá? Então, nessa situação, o relógio atrasa. Levar para a Lua, teu relógio vai atrasar. Então, ele vai atrasar, pois o campo lunar é diferente da Terra, na alternativa A. Ok? Agora, se fosse ao contrário, levei para o planeta, a gravidade aumentou, meu período diminuiu, aí ele adianta. Esse relógio vai adiantar. Ok? Maravilha, né? Próximo. O período de um pêndulo simples, sistema físico, pêndulo simples é aquele caso que eu falei para vocês, amplitude no máximo até 10 graus, tá? Consiste de um fio de comprimento L, tal gravidade G dada pela equação. Dessa forma, a frequência do pêndulo, que está relacionado com o período, será dobrada. Então, ele quer saber como que eu vou dobrar a minha frequência. Para eu dobrar a minha frequência do pêndulo, eu tenho que pegar meu período e dividir por 2. Concorda ou não? Por quê, professor? Porque frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Se a intenção da questão é dobrar a frequência, nós vamos ter que pegar o período e dividir por 2. Tá? Então, vamos fazer a análise das alternativas. Se o período é 2π raiz de L sobre G, o que eu quero? Eu preciso dividir meu período por 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ou diminuir meu comprimento ou aumentar minha gravidade. São opções. Tá? Para eu dividir meu período por 2, né? Ou eu vou diminuir meu comprimento, ou terei que aumentar minha gravidade. Tá? Vamos lá? Dobrar L e G. Não, se você dobra L e G, você não modificou nada. Porque você multiplicou por 2, dividiu por 2. Na verdade, você está multiplicando por 1, né? Então, você esquece isso aí. Isso aí não tem como. Tá? Olha lá. Vamos ver. B. Aumentar a gravidade em 4 vezes. Qual que é a relação de gravidade e período? Professor, o período é proporcional ao inverso da raiz quadrada da gravidade. Tudo bem, então. O que ele está fazendo? Ele está multiplicando a gravidade por 4. Se você multiplica a gravidade por 4, teu período vai ter que dividir pela raiz de 4. Então, o teu período dividiu por 2. Multiplicar por 4, na verdade, está multiplicando pela raiz de 4. Qual é o inverso de multiplicar pela raiz de 4? É dividir pela raiz de 4. Então, você multiplicar a tua gravidade por 4, é você dividir o seu período por 2. É o que eu queria, dividir o período por 2 para poder dobrar a frequência, né? Então, temos como resposta a alternativa correta, a alternativa B. Pessoal, dúvidas? Isso aí, Duda, né? Nós aumentamos, se eu aumentar o meu comprimento, eu aumento o meu período, né? Se eu diminuir meu comprimento, eu diminuo o meu período.
Se eu aumento minha gravidade, meu período diminui. Se eu diminuo a gravidade, meu período aumenta. Né? Porque a gravidade é inversamente proporcional ao período. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tudo certo? Podemos ir para a próxima? Pior que tá baba mesmo, né? Vamos lá. Próximo. Vamos ver. O período a seguir é constituído de um fio ideal de massa M. Não me interessa nada essa massa, período não depende da massa. Gastando o mínimo de 2 segundos para ir de C até D. É o período, 2 segundos, para ele ir de C até D? Não, professor, porque ele tem que voltar para ser um período. Eu tenho que ter 4 amplitudes. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que formar um ângulo de 360 graus, né? Ida e volta, uma volta completa. Então, o período é o tempo de ida mais o tempo de volta. Período igual a 4 segundos. Né? Ele quer saber o comprimento do fio. Gravidade, ele deu, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Né? E vamos adotar o π como 3, aproximadamente 3, como ele não deu π, e ele quer aproximadamente o tamanho do fio. Baba, é só pegar a equação. Vamos pegar a equação. T sobre 2π é igual a raiz de L sobre G. Ó, já passei o 2π dividindo. Se eu levar tudo ao quadrado, eu tenho que T quadrado sobre 4π quadrado é igual a L sobre G. Portanto, se eu quero meu L, é pegar a gravidade, multiplicar pelo tempo ao quadrado e dividir por 4π quadrado. Tá? Então, só isolei para a gente calcular o nosso comprimento. Gravidade, 10, vezes o período, que é 4, dividido por 4, 3 ao quadrado. Tá? 16 por 4 dá 4, dá 40 por 9, vai dar aproximadamente 4,4, 4,3, alguma coisa. Então, esse comprimento vai ser aproximadamente 4 metros, tá? Vai dar 4 ao quadrado. 16 por 4 dá 4, 40 por 9. 4, alguma coisa. Então, aproximadamente 4 metros seria o comprimento desse pêndulo. Geralmente, ele usa o comprimento de um pêndulo para achar a gravidade, tá? Então, às vezes, se ele conseguir uma abertura bem pequena, um pêndulo bem grande, ele consegue calcular a gravidade através do pêndulo. Ok? Um corpo de massa M ligado a uma mola de constante elástica está animado de um movimento harmônico simples. Então, tá. Então, é o corpo, uma posição de equilíbrio. Aí, essa mola está, isso aqui está oscilando entre a posição menos A e mais A. Né? Então, ele fica indo e voltando. Um MHS. Nos pontos onde ocorre inversão. Onde é que ocorre inversão? Nos extremos, né? A inversão de movimento é nas extremidades, é onde a velocidade zera. Tá? Então, ele pediu nesses pontos, porque ele vai, depois ele volta. Tá? Então, nas extremidades, o que nós temos? O que nós aprendemos? Que a velocidade é zero, mais a energia, a força elástica é máxima, e nós temos a energia potencial elástica máxima nos extremos. Mesma coisa desse lado aqui, ó. Força elástica é máxima, que é o maior valor da elongação, né, do X, e aqui nós temos energia potencial elástica máxima. No meio, nós temos velocidade máxima, energia cinética máxima, energia potencial elástica mínima, que é zero. Ó, tá vendo? Então, o que a gente pode afirmar? Que a aceleração e a energia potencial é máxima, né?
Professor, mas a aceleração, lembra que a aceleração é proporcional à deformação, onde eu igualei a força resultante com uma força elástica, que a aceleração fica proporcional a x, né? Então, quanto maior o valor de x, maior a minha aceleração. E o maior valor de x são nas extremidades. Aí você tem a aceleração máxima. Tá? Então, o modo de aceleração e a energia potencial são máximas. Joinha? O móvel executa o movimento harmônico simples. Aqui eu quero que vocês interpretem comigo. Ó. Eu coloquei essa questão justamente para a gente fazer interpretações, tá? Vamos lá. Então, nós temos ali, ó, x é igual a cosseno de θ zero, então vai ficar assim, ó, x é igual a cosseno, só que ele inverteu. Quem multiplica tempo é a pulsação, quem está sozinho é a fase inicial, ó, tá? Então, dessa equação, nós temos a amplitude, que é 4, nós temos a pulsação, que é π radianos por segundo, e temos a fase inicial, que é π. Eu quero fazer uma interpretação com vocês sobre isso. Ó. Turma, presta atenção comigo aqui agora. Ó. Tá? Amplitude, 4. Então, aqui é 4, aqui é menos 4. Tá? A fase inicial, né? π. O π é aqui, ó. Então, o MHS, ele está partindo daqui, ó. Tá? No instante inicial, ele já abriu 180 graus, que é o π. Nesse instante que ele se encontra aqui é o tempo zero. É a minha fase inicial. Tá? Então, eu estou começando a analisar o meu movimento na posição menos 4. E π radianos por segundo quer dizer que ele abre 180 graus a cada 1 segundo. Tá vendo? Então, qual que é o período, pessoal? Período é o tempo gasto para uma volta completa. Então, quer dizer, se ele está no menos 4 e ele abrir 180 graus, professor, foi 1 segundo. Aí, se ele abrir mais 180, ele voltou no mesmo ponto, mais 1 segundo. Então, o período do meu movimento é 2 segundos, cara. Poderia jogar na fórmula, velocidade angular 2π sobre t, sem problema nenhum. Onde meu t é 2π sobre ômega. Ó. Tá vendo? Então, o período é 2π. Quem é ômega? Π. Período 2 segundos. Mas eu fiz uma interpretação. O que quer dizer π radiano por segundo? Que ele abre 180 graus a cada segundo. Para ele dar uma volta completa, ele tem que abrir 360 graus. Então, são 2 segundos o período. Tá? Então, ó, amplitude, nós temos 4. A pulsação, nós temos, que é π radiano por segundo. A fase inicial é π. O período é 2. E a frequência é o inverso do período, é 1 sobre 2 Hz. Ó. Tá vendo? Então, quer dizer, você pode calcular dessa forma, assim, analisem sempre, faça essa interpretação que ajuda muito vocês. Pela pulsação, é o ângulo que ele abre a cada 1 segundo. Aí eu já acho período, já acho frequência, sem precisar usar que pulsação é 2π sobre período. Ok? Vamos lá. Respondam para mim essa questão aí, rapidinho. 2 minutos. Vai. Vai, estou esperando, hein? Vamos lá, quero que vocês respondam para mim, por favor.
Não, só para fazer. Fizeram? Fizeram? Eu só queria que vocês interpretassem. Agora eu vou corrigir, tá? Vamos lá. Tem só mais duas. Show. Ó, amplitude do movimento. X é igual a cosseno de ômega vezes t, ele já trocou de novo, mais θ zero, ó. E trocou. Qual a amplitude do movimento? Sistema internacional. 3 metros. Menos 3 e 3. Qual é a pulsação? É o ômega. A pulsação é igual a 5π radianos por segundo. Né? Qual é o período? Já é período 2π sobre t. Então, período é 2π sobre ômega. Então, vai dar 2π, que divide o ômega, que é 5π. Então, o período é 2 sobre 5 segundos. Qual o período? 2 sobre 5. Qual é a frequência? 5 sobre 2, né? Que é o inverso. Qual é a fase inicial? Π sobre 4 radianos. Quando o tempo for igual a 2, qual é a sua elongação? Qual é o seu x? Então, você pega, faz lá, que nem no movimento uniforme, movimento variado, pega a equação 3 cosseno de 5πt, só πt mais π sobre 4, ó. Só que no lugar do tempo, ele pediu para fazer 2 segundos, né? Então, vamos colocar um tempo aqui de 2 segundos, ó, vou destacar, ó. Estou substituindo. Agora é a matemática, né, turma? Tá vendo? Agora é a matemática. X é igual a 3 vezes o cosseno de 10π mais π sobre 4. Ó, tá? Então, aqui vai ser 4 vezes 10, dá 40, né? 41π sobre 4, é isso? X é igual a 3 cosseno. 4 vezes 10 dá 4, 41π sobre 4. Cara, precisamos calcular quanto vale esse cosseno de 41π vezes 4. Vamos transformar o π para graus? Né? Vamos lá? Então, vamos lá. 41, o π vale 180, divide por 4. Meu deu 1845, cara. Então, seria 3 vezes o cosseno de 1845, né? Qual é o cosseno de 1845? Tinha uma regrinha lá, né? Não é isso aqui? Dividir por 360, né? Acho que dá 5. Peraí. 5 vezes 360 menos 1845. Sobra 45 graus, lembra? Você divide por 360 para saber quantas voltas. Foram dados 5 voltas e ele abriu mais 45 graus. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. X igual a 3 vezes o cosseno de 45. Ó. Tá? Isso aqui é uma regrinha. Você divide por 360 para saber quantas voltas ele deu. 5. Ele deu 5 voltas e andou mais 45. Então, isso é igual a 3 vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, poderia deixar assim, 1,5 raiz de 2 metros, né? Ó. Né? É isso aí. Seria o nosso valor. Deixa eu ver aqui, peraí. 1,5 vezes 1,4. Aproximadamente 2,1, é isso? 1,4 vezes 1,5. É aproximadamente 2,1 metros, tá? Ó, deixa eu passar uma ideia para vocês aqui. Quando você calculou o teu x, tá? Ele não vai passar de 3 e menos 3. Esses são os valores máximos de x, cara. Esse x não poderia ser 4, 5, 6, não. Porque a bolinha, ela fica oscilando aqui, ó.
Então, o máximo que ela pode ir até de 3 a menos 3. Esse x, ó, ele só pode ser menor ou igual, ele está dentro desse intervalo. 3. Poderia ser menos 1,5, pode ser menos 2, tal, entendeu? Ok? Então, essa regrinha lá da matemática, divide por 360, acha o número de voltas e pega o resto. Ok? Vamos lá? Dúvidas? Entenderam essa matemáticazinha no finalzinho aí? Pessoal, entendido? Tá? Às vezes você vai cair nessa matemática aí, tá? Então a gente precisa entender, tá? Vamos lá para a gente fechar? Acho que faltou uma questão, peraí. Duas, rapidão. Um oscilador tem sua elongação escrita pela equação. Então ele deu que o A é 0,5 metros. Ele deu a pulsação, que é π sobre 4, é o que multiplica o tempo. E não tem fase inicial lá. Por quê? Porque a fase inicial é 0. Tá? Ele quer qual é a velocidade no instante 1 segundo. Vamos montar a equação da velocidade, né? Então você tem que pegar aquelas formulinhas que a gente deduziu e vamos utilizar a equação da velocidade, que é menos ômega A menos ômega vezes A, certo? Vezes o seno de θ zero mais ômega t. Pronto. Vamos calcular essa velocidade em 1 segundo, tá? Vamos substituir? Vamos lá. V é igual a menos, quem é ômega? Π sobre 4, vezes o A, que é quanto? 0,5, vezes o seno do θ zero, que é 0, mais π sobre 4, vezes 1. Pronto. Então, a velocidade vai ser menos π sobre 4. Vamos substituir já. Aqui vai dar vezes meio, vezes o seno, deixa eu arrumar aqui, perdão, ó. Vezes o seno de π sobre 4. Né? Ó, ok? Então, essa velocidade vai ser menos π sobre 8, que multiplica... π sobre 4 seria seno de 45, né? Não é? 180, olha lá. Então, a velocidade vai ser menos π sobre 8, seno de 45 raiz de 2, sobre 2. Então, menos raiz de 2π dividido por 16 metros por segundo. Poderia substituir o valor do π, né? Raiz de 2 por 1,4. Deixa eu ver aqui quanto é que dá, peraí. Fazer a conta aqui. Raiz de 2, 1,4 vezes 3,14 dividido por 16. Tá 0,27 aproximado essa velocidade. Menos 0,27 metros por segundo. Tá? Ok? Essa é a nossa velocidade. Tá? E aí a última equação, modo da velocidade máxima atingida. Então nós temos, vamos lá, amplitude 0,3, fase inicial, π sobre 3, e a pulsação 2. Lembra que a velocidade máxima é só você pegar ômega vezes A. O ômega é 2, amplitude é 0,3, então tua velocidade máxima é de 0,6 metros por segundo. A alternativa correta, a alternativa C. Joinha? Pessoal, tudo tranquilo? Ok? Alguma dúvida, senhores e senhoras? Tudo jóia? Então, depois eu vou mandar uma listinha para vocês, tá?
para vocês resolverem um pouco dessas questões aí. Ok? Tudo jóia, tá? Vou mandar a lista, vamos fazer, aí depois vocês me mandam a dúvida. E aí a gente fecha essa parte de MHS, tá bom? Gente, eu que agradeço a presença de vocês, tá bom? Então, amanhã a gente tem, ó, amanhã cedo, a nossa aula é a primeira aula de eletrodinâmica. Eu vou falar de corrente elétrica, resistores, resistor ômico, tá? Então, amanhã vai ser a apostila 4, eletrodinâmica. E aí, até o final de semana, eu vou mandar aula para vocês gravadas sobre as leis de Kepler. Tudo certo, pessoal? Beleza? Então, valeu, tá? Um abraço para vocês, boa tarde, fiquem com Deus.